Olá pessoal, vamos às orientações da nossa última semana de trabalho. Vai ser a nossa última semana propriamente de conteúdo, no qual a gente vai trabalhar o capítulo 8 e também vou passar as orientações da última semana, que seria a semana 6, no qual vocês terão como objetivos sanarem suas dúvidas acerca do conteúdo e finalizarem o projetinho dessa disciplina, que é o desenvolvimento de um website aí, utilizando aí um sistema de cadastro, com a possibilidade de gravar isso num banco de dados. Pessoal, então no capítulo 8 da apostila, aí na página 74, na unidade 8 aí trata sobre as metodologias e padrões atuais de desenvolvimento de software. Então o intuito dessa semana aí é que vocês se ambientem em quais metodologias, quais modelos atuais existem em desenvolvimento, ou seja, partindo lá daquele primeiro modelo criado quando a engenharia de software foi definida, que foi o modelo em cascata, o que está sendo utilizado atualmente. Então hoje o que se preza é a agilidade, mas com agilidade também esse software ele tem que ter eficiência e qualidade. Então existem alguns modelos que foram definidos e que são padrões atuais de mercado. Então esse é o intuito dessa última unidade da apostila. Também a gente vai passar aí sobre os objetivos do projeto aí e como realizar a hospedagem do nosso site em um servidor gratuito estático, certo? Uma vez que existe a possibilidade de trabalhar com JSP, mas aí a gente teria que ter um servidor que desse suporte a trabalhar com JSP. Então, pelo menos hospedar o nosso site de forma estática, que teve um colega aí que até questionou se não iria fazer hospedagem. Sim, a gente vai fazer hospedagem aqui dentro desse projeto de forma estática. E depois, para servidores dinâmicos, aí basta dar uma pesquisa e seguir o mesmo modelo que vai ser passado hoje. Pessoal, então aí do capítulo 8, aí, o que trata basicamente aí são os modelos de desenvolvimento. Então fala aí quais são os modelos atuais que são utilizados no mercado: Scrum, TDD, XP, que é Extreme Programming, modelo ágil. Então os principais modelos aí que são utilizados hoje no mercado é o Scrum, juntamente com o modelo XP, que é o modelo de Extreme Programming. TDD também tem bastante adeptos à utilização. Então o intuito é que vocês façam a leitura desse conteúdo para poder conhecer um pouco sobre esses modelos e também que realize uma pesquisa nas principais empresas, organizações que desenvolvem software aí, como por exemplo a TOTUS, a Microsiga, para poder saber qual tipo de tecnologia que ela utiliza, qual modelo de desenvolvimento, qual linguagem de programação, qual tipo de banco de dados, para poder se ambientar o que as grandes empresas utilizam e começar a pesquisar e se ambientar um pouco mais sobre esse assunto. Pessoal, vamos passar para o projeto então da semana 6, que já foi liberado para vocês, que é a parte interessante aí, a parte mais interessante dessa orientação de hoje. Então, nas primeiras semanas aí vocês desenvolveram um front para um site de cursos, construíram os diagramas básicos, um ML para esse site, criaram um formulário básico. Agora, o intuito de vocês vai ser estruturar um site que ofereça cursos online, onde você é responsável por esse desenvolvimento. O seu site como um todo tem que ter no mínimo 4 páginas, então, mas como o conteúdo é vasto, dá para você ter bastante coisa, onde uma delas tem que ser um formulário de cadastro. Se possível, você pode submeter esses dados de cadastro por e-mail ou gravar numa base de dados utilizando o JSP, mas esse quesito é opcional porque vocês não viram o banco de dados, mas vale a pena aí pesquisar. Quem quiser utilizar outra tecnologia, pode utilizar, contanto que tenha anuência aí do seu tutor. Então, resumindo, o trabalho é apresentar um site que tem pelo menos 4 páginas que tenha que ofereça cursos online. Então, basicamente, tirando essa parte de submissão do formulário de cadastro, nosso sistema ele é estático. Então, a gente vai apresentar informações, vai ter um formulário de cadastro que a gente pode submeter essas informações e gravar essas informações no banco de dados. Beleza, então construir um website, o que é? A gente vai ter os nossos arquivos HTML, a gente vai ter as nossas imagens estruturadas e alguns arquivos complementares, como arquivos Flash ou como documentos gerais que eu possa ter dentro do meu site. Então, só lembrando aí, quando a gente vai criar um website, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir um diretório de trabalho. Para esse diretório de trabalho que a gente vai utilizar aí,
todo o conteúdo nosso tem que estar dentro dele. Ou seja, se eu vou ter um conjunto de 4, de 10 páginas, todas essas páginas têm que estar dentro do mesmo diretório ou em subdiretórios dele, e suas imagens também a partir desse diretório. Isso a gente chama de diretório de trabalho. Ou seja, eu não posso deixar com que a minha página esteja dentro de um diretório e as minhas imagens estão lá dentro dos meus documentos. Por quê? Na minha máquina localmente vai funcionar, mas na hora que eu mandar isso para o servidor não vai. Por isso, essa importância de organização. Então, a gente pode ver aqui alguns arquivos que foram criados por um grupo de alunos num outro trabalho que fizeram para uma disciplina minha. Então, a gente tem aqui um conjunto de arquivos HTML aqui, tem o meu arquivo CSS, que é responsável pela estilização, tem um arquivinho aqui, um JavaScript, que eles utilizaram também, e tem um subdiretório imagens, no qual está todas as imagens que eles utilizaram dentro do trabalho deles. Então, o importante, a primeira coisa, vou criar o meu projeto, vou criar o meu trabalho, todos os meus arquivos têm que estar dentro do mesmo diretório. Beleza? O próximo passo, depois que tudo isso está pronto, no caso de vocês, eu pedi para simplesmente compactar tudo e enviar para o tutor para que seja realizada a avaliação. Mas como questionaram sobre como que eu faço a hospedagem? Então, hospedar é simplesmente o quê? Pegar esses arquivos, que é importante que eles estejam estruturados dentro de um diretório de trabalho, e simplesmente copiar, enviar isso para um servidor. Então, geralmente, para a gente ter um servidor aí no qual eu quero ter um propósito comercial, eu tenho que pagar mensalmente, pagar uma mensalidade de um servidor, que valores variam aí de R$ 5,00 a R$ 30,00 por mês. Mas, como o nosso intuito aqui é acadêmico, a gente vai utilizar para exemplificar um servidor gratuito, que é o XPG. Fiquem à vontade, se alguém conhece algum outro servidor gratuito, ou tem um próprio servidor para caso queira realizar a hospedagem. A limitação do XPG é que ele trabalha só com HTML. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no XPG. Então, para poder acessar o XPG, é xpg.ol.com.br. Então, abre aqui, inicialmente fala de blog aqui, né, porque é um modismo atual, mas o que interessa para a gente é a parte aqui, hospedagem HTML grátis. Então, a gente vai criar uma conta para que a gente hospede o nosso website. Vou clicar aqui e ele está carregando. Certo? Então, vamos lá. Vamos criar um login aqui. Então, vamos colocar aqui, ETEC 2012. Vou colocar o meu e-mail, porque depois vai ser necessário confirmar. Criar uma senha. Uma categoria de site aqui. Vamos colocar aqui tecnologias. E concordo com os termos aqui e vamos criar a nossa hospedagem gratuita. Pessoal, repare aqui que depois que a gente manda criar, automaticamente ele já cria. Olha aqui, publicado em etec2012.xpg.com.br. Então, esse aqui vai ser o endereço, o domínio do nosso website. Aí eu tenho algumas informações importantes aqui, no qual a gente vai utilizar. Então, qual que é o endereço do nosso servidor, qual que é o login e qual que é a senha que foi utilizada. Então, essas informações aqui, vocês vão utilizar para poder acessar o seu servidor e enviar os arquivos de vocês. Então, aqui é o endereço do nosso servidor FTP, que é o servidor de transferência de arquivos. Pessoal, então como que a gente vai acessar o nosso servidor, então? A gente pode usar de duas maneiras básicas. Ter um cliente FTP, que é um software específico para poder acessar o servidor, como o WSFTP ou FileZilla, por exemplo. Ou a maneira mais simples que a gente pode utilizar aqui é abrir aí o meu computador do Windows aí, do Windows XP, do Windows 7. Na barra de endereços aqui digitar ftp://ftp.xpg.com.br. Onde que eu consegui esse endereço? Lá quando eu terminei o cadastro, ele me deu o endereço do servidor. Então, se eu digitar esse endereço e der Enter aqui, ele vai me pedir o quê? Usuário e senha. Que o usuário foi o que eu
cadastrei e a senha também que eu cadastrei. Beleza. Se tudo deu certo, eu consegui acessar o meu servidor aqui, onde tem só uma página aqui que chama index.html. Essa página aqui, ela é configurada no servidor como a primeira a ser acessível. Então, eu creio que você já deve ter visto isso em outras disciplinas. Então, quando eu vou hospedar um site, sempre a página inicial dele tem que se chamar index. Se eu tiver acesso a configurações do servidor, eu posso alterar. Mas como aqui a gente não tem, então a gente simplesmente vamos apagar esse index que está aqui, ó, deletar ele, para a gente poder colocar o nosso aqui. Então eu vou lá naquela pastinha onde que estão os arquivos do trabalho que os alunos fizeram. A página inicial minha aqui, ó, reparem que eles colocaram inicial. E qual que é o nome que ela tem que ter? Tem que ter o nome de index aqui. Então eu vou copiar aqui algumas páginas, que vou copiar o index, minha pasta de imagens, de cadastro, de contato, o meu estilo e o meu arquivo JS, só para ficar menos arquivos para a gente poder efetuar a cópia. Vou dar um Ctrl C, copiei aqui, Ctrl C, acabei de fazer a cópia, e como que eu vou enviar isso para o servidor? Simplesmente ir lá aqui no meu servidor, na janela onde que eu loguei, e colar aqui, ó. E esses arquivos estão sendo enviados para o servidor. O envio dessas informações vai demorar aí, logicamente, de acordo com o tamanho dos seus arquivos. Pessoal, então depois que os arquivos terminarem de ser enviados, né, que isso pode demorar um pouco, como eu disse, vocês vão conseguir visualizar eles aqui no servidor de vocês, que na verdade vocês estão enxergando aqui da mesma forma que vocês estão no Windows Explorer, no computador aí. Então, por isso que é importante a gente manter uma estrutura. Então, todos os arquivos da forma que a gente fez na máquina nossa, a gente envia isso para o servidor. E depois que enviou isso para o servidor, é importante que a página inicial tenha o nome de index aqui. Basta a gente acessar aí o endereço que a gente tem, ó, www.etec2012.xpg.com.br. Lógico, como é gratuito, aparece aí umas propagandas, se você tivesse seu próprio servidor, isso não apareceria. E a gente consegue visualizar. Então, esse aqui é o site que foi desenvolvido pelos alunos, Next Drivers, onde tem algumas informações, tá, as nossas imagens aqui. Como eu mandei só alguns arquivos, eu creio que cadastro, eu enviei, né? Então, a gente consegue visualizar aqui a página de cadastro, que é algo que vocês vão ter que fazer, né? Um conjunto de inputs aí, inputs do tipo checkbox para poder enviar, se possível, na hora que clicar em enviar aqui, gravar isso num banco de dados ou enviar por e-mail, certo? Pessoal, então é isso, o que vocês vão ter que fazer como projeto final é criar um simples website aí, como agora vocês já sabem como hospedar, quero que vocês hospedem esse website, eu vou pedir para o tutor realizar essa requisição. Qualquer dificuldade que vocês tenham na hospedagem, não deixe de postar isso no fórum. A hospedagem não é restrita ao site XPG. Esse é só um exemplo de um servidor gratuito que disponibiliza acesso via FTP, que facilita em muito a hospedagem. Qualquer dúvida sobre a semana, não deixe de postar no fórum. Lembrando que depois da última semana a gente tem avaliação e a avaliação vai correr em cima do conteúdo que a gente trabalhou durante essas 6 semanas aí, ou seja, toda a apostila aí e toda essa lógica de desenvolvimento, inclusive essa parte aqui, como hospedar um website que a gente está visualizando. Um grande abraço e bom trabalho a todos.